Joyce, entrando. Muito bem. Boa noite para todos. Estamos nós aqui novamente para mais uma live da Lotus Terapia, da nossa clínica de fisioterapia, acupuntura, nosso espaço de saúde. E a gente, né, vê que o pessoal está entrando aí, a gente pede para o pessoal curtir, né, a nossa conversa, compartilhar com os amigos se está gostando. Se você tiver algum tema que você acha legal, a gente está conversando, porque aqui é uma conversa com o profissional, é uma conversa com o terapeuta, com o fisioterapeuta. Então, sempre que a gente fizer a nossa live, vai ser essa mão dupla, né? Você falando aí e a gente falando aqui. Vamos conversar sobre saúde. Então, se você tiver algum tema que você acha legal, interessante, que a gente possa conversar juntos, coloca aí que a gente vai estar abordando nas próximas lives, tá bom? E curte, compartilha nosso trabalho, né? A gente está fazendo tudo isso com muito carinho para os nossos pacientes, para os nossos amigos. É uma forma que a gente encontrou de estar mais presente e levar algum assunto para você, né? Então, compartilha aí com a gente o que você está achando, tá bom? A gente está iniciando a nossa segunda live, então estamos aprendendo muita coisa, mas com muito carinho, né? Sempre com muita dedicação aí do que a gente faz. Hoje o nosso tema vai ser sobre cervical, né? Cervical é o nosso pescoço, a região de pescoço. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre esse tema. A gente vai esperar um pouquinho, já tem pessoas entrando, então a gente acolhe aí todos que estão a fim de conversar um pouco sobre saúde, estão querendo conhecer o seu corpo. A gente sempre fala assim que a gente precisa conhecer o nosso corpo, o corpo é nosso, né? O médico, o terapeuta, o fisioterapeuta, ele vem para auxiliar você, né? Ele não vem com todas as respostas prontas, porque o corpo é seu. Você tem que entender o seu corpo. Então, nosso trabalho aqui é te ajudar nesse caminho. A gente vai estar aqui para fazer esse caminho junto com você, de mãos dadas com você. Tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, a gente gostaria já de agradecer a participação das pessoas, né, a participação dos nossos pacientes da Clínica Lotus, que está aí nos apoiando, perguntando, questionando. Então, a gente já agradece essa participação. Essa live, essa conversa, ela só tem sentido se tiver esses dois lados, né? Se tiver você aí querendo perguntar, querendo conhecer mais coisas, a gente sempre vai estar de forma bem tranquila, bem Eu não sei o que está acontecendo com essa... falando com vocês. Vamos então iniciar? A gente então acolhe aqui o Mauro, nosso terapeuta, que vai estar dando início à nossa live. A gente também depois vai estar conversando com a Joyce, que é a nossa fisioterapeuta da Clínica Lotus Terapia. E depois a gente apresenta um pouquinho a Joyce também, que trabalha com osteopatia, com RPG, né, com distúrbios de ATM também. Então, hoje ela vai estar conversando um pouco com a gente sobre isso. Alô? Som? Vamos lá. Som? Muito bem, boa noite para todos, todas. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma noite, dando continuidade e ao mesmo tempo falando de novidades que são antigas. A partir da semana passada que nós começamos as nossas lives, né, as nossas conversas, falando sobre saúde, né?
Geralmente, quando a gente fala de saúde, Entra de novo. a gente já pega muito a questão da dor, né? Então, ou da doença. A gente acaba focando muito na dor, na doença, nos problemas. E quando a gente fala de saúde, a gente precisa prestar muita atenção e priorizar, né? Focar. A nossa atenção é naquilo que está bom, na nossa saúde, né? É saúde integral. Agora, por outro lado, quando a gente sente alguma dor, alguma dificuldade, algum problema, é uma chamada de atenção, né? É um sinal de alerta para que a gente possa cuidar daquela parte que a gente sente dor, para que a gente possa dar a atenção necessária e fazer diferente, né? Mudar algumas coisas na nossa vida, na nossa atitude, na nossa maneira de agir. Hoje, como o tema é sobre a cervical, e aí muita queixa, né, de pessoas que sentem dores na cervical, dor na nuca, dor no pescoço. Às vezes o pescoço fica duro, então a famosa torcicolo. E também, em decorrência de tudo isso daí, acaba atingindo o maxilar, a mandíbula, dor de cabeça e várias outras coisas. Então a gente precisa de prestar muita atenção nessas dores que aparecem, né? Algum sinal, algum alerta, nosso corpo está mostrando. Agora, junto com a questão da cervical, a gente vai falar também, e aí vamos mostrar a relação que tem, a gente vai falar do nosso fígado e da nossa vesícula biliar, né? E quando a gente fala de fígado, um alerta já acende, né? Como é que a gente está com as nossas emoções? Como é que a gente está com o nosso ritmo? Como que a gente está com a nossa irritação? Muitas vezes a irritação acaba levando o nosso corpo a se tensionar bastante. A gente fica com tudo muito contraído. E uma das partes do corpo que se contrai com muita facilidade, ainda mais se já tem alguma coisa antes, é a cervical. Então esse é o nosso tema dessa noite, nosso assunto de hoje, né? E a Joyce, uma das nossas fisioterapeutas, né, da Lotus Terapia, está aqui para ajudar a gente a entender como é que funciona e como é que a gente vai fazer para prevenir, né? Prevenir essas dores e também prevenir outras coisas mais, porque a cervical não é sozinha, ela não anda sozinha por aí, não. Ela faz parte de todo um conjunto. Então vamos conversar um pouco sobre esse conjunto todo, tá? Então a Joyce está aí para ajudar a gente. E aí eu queria, então, de novo, apresentar a Joyce. A Joyce, ela é fisioterapeuta, né? Ela trabalha com osteopatia. Quem tiver interesse depois de saber o que é osteopatia, aí, ó, já um tema para uma próxima a gente conversar específico sobre osteopatia. Ela também trabalha com a técnica de RPG, que é a Reeducação Postural Global, e também trabalha com ATM, né, que também a gente vai estar conversando sobre o que é isso, né? Quem tem sabe muito bem o que é, né? Mas a Joyce vai nos ajudar. Então vamos começar. Pega a sua xícara de chá, né? Que aí nós vamos ter. Isso, cadê Mauro? Isso, vamos lá com a nossa xícara de chá para a nossa conversa de hoje, né? Uma conversa gostosa, agradável, e que a gente aprenda aí muita coisa hoje, todos nós. E mandem suas perguntas, que a gente vai estar respondendo, vai estar auxiliando aí nas dúvidas de todos vocês. É isso aí, muito obrigada, Salete. Boa noite, Mauro. Vamos lá para a nossa primeira live, né? E o nosso assunto, né, a cervicalgia, que hoje em dia está em alta, vamos dizer assim, devido né, a questão que nós estamos também vivendo, né? Estamos, né, nessa pandemia,
todo mundo está muito tempo dentro de casa, sem fazer atividade física, né? E trabalhando, e utiliza muito a questão do sofá, celular e também, né, o notebook, que muita gente está fazendo trabalho em casa, né? O tal de homework, né? E então, tudo isso acarreta a cervical. Então, cervicalgia. Então, é uma dor na cervical, tá, gente? E isso, com o estresse do dia a dia, também influi essa dor. Não só o estresse, né? O posicionamento também, a questão hídrica do nosso corpo, né? Então a gente tem que procurar um equilíbrio. Tudo faz parte de um equilíbrio, né? E a questão é o que fazer para para a gente prevenir, né? Então, a cervicalgia, ela está muito presente na vida das pessoas. Então, o ato de respirar é muito importante, né? Se hidratar, se alongar, né? Isso a gente já consegue fazer a prevenção. E muitas das vezes a cervicalgia pode ser irradiada. O que que é isso, irradiada? Aí, na verdade, entra na fase de braquiocervicalgia, né? Que vai do pescoço e vai para algum ponto do seu braço. Então, o que que acontece? A musculatura fica contraturada. Ela fica assim, ó. A musculatura ela deve estar assim, relaxada, e ela, com a contratura, ela fica assim. Então, é o danado do nó, que a gente, né, fala, aqui nessa região tá muito dolorido, tá muito tensionado, parece que tem uma pedra. Isso faz com que puxe a vértebra, né? E com isso pinça o nervo. E é onde acarreta a dor para os braços. Tem pessoas que sentem só dor nas mãos, ou então só numa lateral da mão. Então, isso pode acarretar, né, nos sintomas. E é isso aí, né, eu falei um pouco sobre a cervicalgia, emendei um pouco da braquio também, né, para explicar um pouco melhor para vocês. Muito bem. Uma coisa que a gente observa na dor, né, na dor do pescoço, né? E a gente sempre fala cervical, a cervical é a região do pescoço, né? Onde está ali, onde a gente tem a cabeça, quem segura todo o peso da cabeça, né? Isso. Então, as tensões acontecem e as tensões muitas vezes vão nessa região, né, Joyce? Ela fica bem concentrado mais nessa região. E aí a gente Fica. precisa soltar essa musculatura, né? Exatamente. Acho que algumas coisas que a Joyce falou, a gente pode emendar, quer dizer, refletir em cima da medicina chinesa também. Tá? Uma das coisas, então, os pontos que ela citou, né, 3 fundamentais para a gente prestar atenção e aí prevenir também que não tenhamos, para que não tenhamos essa dor, né? Então, a questão do estresse. Então, olha, precisamos viver uma vida mais tranquila. E agora, como é que a gente faz isso, né? Com a pandemia, a questão do emprego ou desemprego, né? Com as dificuldades que a gente tem pela vida, né? Dificuldades na família, nos relacionamentos e tudo mais, né? Como é que a gente vai viver com uma mente tranquila? Olha, se a gente começa a cultivar um outro olhar para a nossa vida, a gente vai perceber
que dá para a gente organizar de forma em que a gente viva de um jeito mais natural. E quando a gente está bem, quando a gente está mais tranquilo, quando a gente está respeitando, né, a nossa vida e a natureza, a gente consegue colocar as coisas em ordem de um jeito tranquilo. Né? Então, dá para fazer isso. De uma hora para outra, não. Mas à medida que a gente vai se conscientizando e desenvolvendo essa forma da gente enxergar a nossa própria vida. Né? Então, a questão do estresse é um deles. Quando a gente fica estressado, a gente tende a se curvar muito. Como eu falei, a contrair bastante a nossa musculatura, os nossos tendões. Imagina os tendões, a musculatura contraída, 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 vai chegar uma hora que de tanta força que a gente faz, que endurece. Aí tem gente que fica contente, os músculos estão mais duros, né? Mas nem sempre. Porque se a sua coluna, aí vem a segunda coisa que a Joyce falou, se o seu posicionamento, a sua posição, né? Aí tem o RPG para ajudar a reeducar a posição, a postura. Então, se a sua posição não é aquela posição reta, ideal, e tem alguma vértebra já, né, um pouquinho desviada ali, com a musculatura mais rígida, vai pressionar mais ainda. Aí aquele disco, né, da medula, que serve como se fosse um amortecedor, vai ficar contraído, e aí você sente as pinçadas de dor. Né? Aí vai para os braços, para as mãos. Bom, então, a posição, o estresse e a água, né? Hidratar bem o seu corpo, para que a gente possa ter flexibilidade, para que a gente possa ter as articulações, né, em toda a sua amplitude, é preciso que a gente beba água corretamente. Né? Agora, tudo isso daí é interessante porque na medicina tradicional chinesa, então na acupuntura e outros tratamentos da medicina chinesa, a cervical ela tem bastante a ver com a vesícula biliar e com o fígado. Na nossa visão de medicina chinesa, o fígado e a vesícula biliar fazem parte do elemento madeira. É comparado a uma árvore, a madeira. A árvore cresce, frondosa, bonita e sempre para o alto. Se a gente tensiona muito, essa madeira, ao invés de crescer, ela vai ficar curvada. Imagina uma árvore curvada, mas de um jeito tenso, forçado. Uma hora vai quebrar. É a mesma coisa com a nossa coluna. Então a gente precisa ter flexibilidade. Ao invés de se estressar e endurecer o nosso corpo, flexibilidade. Aprender a viver no meio, às vezes, de incerteza, sem perder o nosso foco. Aprender a viver de uma forma mais flexível diante dos desafios e das dificuldades. Não dá para a gente ir por esse caminho? Vamos fazer um desvio, sem perder o objetivo, mas a gente faz um pequeno desvio e dá um jeito. Lá na frente a gente vai conseguir recuperar aquilo que não foi possível caminhar aqui. Então, precisa ter flexibilidade, assim como a árvore. Quando o vento sopra, a árvore balança. A gente dá uma balançadinha, mas continua firme. Olha o exemplo do bambu. Então, a questão do estresse, da posição e se hidratar com água é muito importante para a gente manter a flexibilidade, para a gente manter o nosso elemento madeira, né, a nossa árvore bem harmoniosa, acompanhando aquilo que em volta da gente vai influenciando. Então, na madeira, a árvore flexiona. Né? Vamos deixar balançar de vez em quando para que a gente possa estar fortalecidos. Muito bem. E essa questão que o Mauro falou, né, que a cervical tem a ver com o fígado, ela também tem a ver
com o estômago, principalmente a vértebra C2. A gente coloca nomes nas vértebras, né? E a C2, ela corresponde ao estômago. Então, uma vez que uma contratura, né, o estresse aqui da região do trapézio, por exemplo, vai puxar a vértebra C2. E isso que acontece? Ela perde a mobilidade, né? Então precisa de movimento. E ela perdendo movimento, ela deixa de mandar todo o estímulo iguais para vários órgãos do nosso corpo. Um deles é o estômago, né? O outro é a pele, o outro é o músculo e a própria articulação. Então, todos esses em conjunto, conversando, tendo a mesma harmonia, não teremos dores. Então, para isso, a osteopatia ajuda muito nessa questão da mobilidade, né? Então, a gente procura onde que está faltando essa mobilidade, tá? Então, a gente liberando, tudo vai ficar harmonioso. E aí, viver sem dor é a melhor coisa do mundo, né, gente? Vamos conversar. Tá? Legal. É isso E aí. uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção nesse tempo, né, de frio que a gente está vivendo. Então, inverno é frio. No frio também, a gente se contrai mais. Né? Muito. E aí a gente faz alguma coisa, uma atividade em casa, um exercício físico e sai, dá uma saidinha no corredor, do lado de fora da casa. Não fora dos muros se não tiver necessidade, porque aí a pandemia ainda tá por aí, né? Mas a gente pega uma friagem, pegou friagem, pronto, né? Aí vem de novo a medicina chinesa, que a medicina chinesa ela fala o seguinte: essas dores que a gente sente nas articulações, na região da nuca, do pescoço, tá? O torcicolo, vai então para a cervical, pega um pouco o braço. Essas dores que a gente sente é um golpe de vento, tá? Um golpe de vento frio, assim como a gente falou na semana passada, que a gente tocou nesse assunto também, mas um golpe de vento frio que penetra o nosso organismo, tá? Bem aqui atrás, na nuca, a gente tem um ponto, tá? Assim, na base do crânio. Se a gente apalpar essa região, pega aqui atrás do ouvido, né? E vai seguindo aonde termina ou começa aqui a base do crânio, né? Tem um buraquinho. Esse buraquinho é chamado em chinês de Lagoa dos Ventos. Então, ele recebe o vento no nosso organismo. Se a gente está com o corpo aquecido e a gente tem um golpe desse vento frio, aí pronto, vai paralisar a região. Tem muita gente que tem torcicolo depois que toma uma friagem assim. Ou o contrário, se a gente está com frio e de repente vem um ar quente e bate aí, se transforma então golpe de vento quente ou vento calor. Também dá outro problema. Muitas vezes, tá? Pode dar problemas até mais sérios se a gente não tiver com o corpo harmonizado, com o corpo fortalecido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nessa época fria, de proteger bastante essa região. Os antigos já falavam, né? E ainda falam, olha, quando vai sair à noite, quando vai sair, tá frio, coloca um cachecol, coloca um chale, né? Amarra um lenço no pescoço, protege a gola, levanta a gola da blusa, da camisa, para proteger essa região, porque a gente precisa de deixar esses pontos da Lagoa dos Ventos protegidos. Tá? Até no decorrer da nossa conversa, tem alguns chás que eu vou estar citando aqui para vocês fazerem para ajudar a fortalecer o fígado, fortalecer então os músculos, né? Ou
deixar os músculos mais flexíveis, as articulações mais flexíveis, hidratar o corpo e o melhor de tudo, né? Ajudar a deixar a mente mais serena, mais tranquila, para a gente conseguir visualizar tudo isso que acontece e colocar as coisas no lugar, né? Uma outra função que o fígado faz no nosso organismo é de ajudar a gente a planejar, a planificar, a colocar num plano, num planejamento a nossa vida. Por isso que muitas vezes, quando a gente está tumultuado aí de pensamentos, né, de tarefas para fazer, às vezes trava a nossa vida, o fígado dá uma balançada. E como eu falei para vocês, o fígado e a vesícula estão relacionados à madeira, é a árvore do nosso organismo. E quando a árvore balança e ela não está firme, pode causar problemas. Então é quando a gente vai ter uma enxaqueca, né, uma dor de cabeça forte, principalmente na região do lado da cabeça, próximo dos olhos. A gente pode ter uma tontura, né? Então a labirintite, uma das causas está relacionado a isso, a esse vento que pegou e deu um golpe no nosso fígado, né? No nosso organismo. Né? Então, as emoções que a gente sente, né? Quando a gente não consegue planejar a nossa vida, acaba atacando. E aí, para se defender, o que a gente faz? Ao invés de deixar a coisa aí por enquanto, até a gente pegar o controle de novo, a gente quer defender e se endurece. E aí, mais uma vez, a gente enrijece a nossa musculatura, quer enrijecer a coluna, e olha que a coluna, aí estão as nossas fisioterapeutas para dizer, a nossa coluna é formada por várias vértebras, né? E tem vários gominhos, justamente para dar flexibilidade. Então, acho que assim, para a gente falar da cervical e da coluna como um todo, né? Mesmo depois, na sexta-feira, que a gente vai falar da lombar, também já vai servir isso, a nossa coluna, ou a gente tem que ter na nossa vida flexibilidade, ter jogo de cintura, saber levar as coisas de uma forma mais tranquila. E aí eu acho que completando um pouco o que o Mauro colocou para a gente não carregar coisas que não são nossas, né? Que a gente sempre fala que tudo que vem para as costas é como se fosse uma grande mochila, né? Você carrega a sua mochila. E aí você tem que ver o peso dessa mochila da sua vida. Como que você olha para a sua vida, como que você está enxergando a sua vida. A sua mochila está cheia de coisa? Está muito pesada? Ou você está carregando, além da sua mochila, a mochila dos outros? E aí isso, é claro, vai acarretar todos os problemas de coluna, principalmente na cervical, né? Tem alguém perguntando aqui a respeito da água, né? Que a Joyce falou no início, o Mauro também falou depois. A água, ela é super importante no nosso corpo, né? Ela tem várias funções, ela vai auxiliar vários sistemas do nosso corpo. E aí vai uma dica, né? Os nossos pacientes já estão cansados de ouvir a gente falar isso, né? Mas a questão da água saborizada, né? Se você não tem ali o prazer de beber água, saborize então essa água, né? Você pode um dia colocar uma água, desculpa, coloca a água numa vasilha de vidro, coloca ali uma folha de alecrim e deixa ali. Aquela água você vai tomar durante todo o dia. O alecrim é uma das ervas mais potentes para a dor. Ela auxilia a dor. Então, o óleo essencial que vai sair do alecrim vai ficar na água e você vai tomar essa água. No outro dia, você pode tomar água com hortelã. Então, você vai colocar ali um galinho de hortelã dentro dessa água. E assim, até o final da live, eu vou dando a semana inteira para vocês. Então, a gente já tem 2 dias na semana. Alecrim um dia, hortelã outro dia. Vou aproveitar e vou mostrar aqui, né?
Aqui é a minha garrafinha de água. Né? Eu deixo sempre aqui do lado, na minha mesa. E aqui dentro eu tenho duas plantas. Né? Tenho aqui a canela e tenho o gengibre. Então, nesse tempo frio de inverno, é importante a gente estar tomando essa água saborizada e principalmente com alimentos, com ervas quentes. Tá? Então, tanto a canela como o gengibre são quentes, são ervas mornas que ajudam então a aquecer o nosso interior. Então, é muito bacana a gente pegar a água e nutrir o nosso corpo, hidratá-lo e aproveitar e fazer as outras funções que a gente pode fazer. E sem falar que a água fica muito gostosa, né? Fica saborizada, com sabor diferente e com sabor nosso. Né? É uma dica muito importante essa que a Celeste falou aí. Legal. E também, gente, falando de cervical, a gente não pode esquecer das dores de cabeça, né? Porque a cervical, ela é muito importante, precisa ter uma ótima mobilidade. Porque não tendo essa mobilidade, o que acontece? Pode comprimir uma artéria muito importante da nossa cervical, que passa pela cervical, na verdade, né? A artéria vértebro-basilar, que chama. Então, ela irriga toda a região do nosso cérebro, toda a região, né, dos olhos, dessa região que tem a ver com a parte do occipital, que é essa região aqui da nuca. Então, isso pode, não tendo essa mobilidade, pode causar dores também de cabeça. Alguns desfechos da visão também pode ocasionar, equilíbrio que o Mauro já falou. Então, é muito importante ter essa mobilidade. Legal. Olha, uma dica aí, outra dica, né? Porque acho que quanto mais a gente tiver recursos onde a gente está, na nossa casa, né? E coisas simples para a gente fazer, um chá, uma água saborizada, é melhor para a gente manter, conservar e às vezes até com o tempo ir tratando dos problemas que a gente tem, porque nessas doses homeopáticas que a gente consegue fazer grandes mudanças. Né? Então, uma dica aí rápida para quem sente dor, né, na cervical ou qualquer outra parte do corpo, é fazer um chá de erva de São João. Né? Erva de São João ajuda a gente a ter mais flexibilidade. Né? E também um outro chá para a gente estar fazendo, só que é um pouquinho mais difícil de encontrar e o sabor é um pouquinho mais forte também, é o chá de garra do diabo. Ixi, né? Falei um nome feio. Né? Mas olha, garra do diabo não é porque tem a ver lá, né, com outra... Não, né? É por causa do formato das folhas, né, da planta, que é um formato assim diferente, estranho. Então colocaram o nome de garra do diabo, é o nome popular. Né? Então você pega, compra, né, garra do diabo, ou então erva de São João, uma colher de chá para uma xícara, né, que você vai fazer. Então, uma colher de chá para uma xícara de água. Né? Põe a água para aquecer. Antes dela ferver, você desliga o fogo e coloca a colher, então, da erva dentro. Erva de São João ou então de garra do diabo. E abafa. Deixa uns 10 minutos abafado. E aí você coa e toma. Né? Isso vai ajudar a amenizar essas dores. Né? Porque uma das coisas que o chá faz, assim como a Joyce falou da água, é ajudar a nutrir, né, o nosso sangue, os nossos líquidos corpóreos, e nutrindo vai alimentando a musculatura, as nossas células, né, mesmo os nossos ossos, e vai deixar a gente mais tranquilo, a gente
com o corpo mais drenado, mais alimentado. Né? Então, um chá aí bom para a gente poder estar fazendo, tá? Tem uma pessoa perguntando, né, a Valdeci perguntando se a acupuntura ajuda a amenizar as dores, né? Olha, uma das coisas, das características que a acupuntura faz é também tratar as dores, né? Só que, além de tratar as dores, a gente avalia a pessoa por inteira e os pontos que a gente aplica também vai tratar o órgão que originou aquelas dores. Porque como a gente falou já na semana passada, as dores, elas são sintomas, consequências de causas que foram produzidas no nosso organismo e chegaram aí. A dor, a partir da visão da medicina chinesa, então na acupuntura, as dores são energias estagnadas. A energia tem que percorrer o nosso organismo. Assim como a eletricidade percorre os cabos, né, elétricos da nossa casa, e quando toda a energia está correndo normalmente, a casa está funcionando muito bem. Se por acaso tiver algum curto-circuito, pega fogo, né? Então, principalmente aquelas dores que a gente sente assim, olha, está ardendo, inflamou, é porque tem um curto-circuito no canal de energia no nosso organismo. Então, as dores são energias estagnadas. Quando a gente insere a agulha no ponto, no local da dor, e também nos pontos adequados, que cada ponto tem uma função diferente, a gente ajuda a liberar essa energia. Então, aquela energia que estava estagnada, ela passa a fluir naturalmente, ou mais naturalmente, no nosso organismo, e aí sim vai aliviar as dores. Tá? Então, precisamos fazer tudo para que a energia flua corretamente no nosso corpo. Gente, muito legal. Tem bastante gente participando, perguntando. É isso aí. Pode mandar as perguntas que a gente vai respondendo aqui para vocês. A gente vai compartilhando com vocês aí um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa paixão, que é a saúde. A Claudineia e a Laís perguntaram a mesma coisa, então acho que é legal responder as duas. Ela falou assim que ela evita gengibre por causa da pressão alta. Dizem que não é indicado, é verdade? A mesma pergunta, as duas. Gente, tudo em excesso faz mal. Tudo, tá? Desde água. Se você tomar mais do que o seu corpo precisa, vai fazer mal também. A água é super importante, né? Mas se você tomar em excesso, vai fazer mal. O gengibre, ele tem a sua função, é uma função quente, a do gengibre. É importante ele também no seu corpo, né? Por isso que a gente falou no início que é importante você conhecer o seu corpo, saber o que ele precisa, a necessidade dele. Uma das coisas que acontece muito é que assim, alguém vem e fala chá verde é bom. Aí a gente toma 2 litros de chá verde no dia, né? Chá verde emagrece. Aí começa a tomar chá verde assim de balde, né? Nada dessa forma. Tudo tem a sua quantidade certa. Então, o gengibre, se você que tem pressão alta, tomar uma água saborizada com gengibre um dia, no outro dia você não vai tomar o gengibre. Você vai tomar o quê? A hortelã. Porque o óleo essencial de cada coisa, o seu corpo precisa, tá? Então, não existe uma coisa que pode ou que não pode. Tudo a gente tem que saber a quantidade. É igual exercício. Se a gente exagerar nos exercícios, também não vai ser bom. Tudo tem que ter a sua quantidade adequada, tá? Então, respondendo aí para Claudineia e para Laís, pode sim tomar o seu gengibre, só não abusar, tá? Não vai fazer isso todos os dias que não tem necessidade, né? Vai devagarzinho. Já que a nossa amiga Joyce caiu, já que ela volta aí, né? O nosso Pedro, que hoje vai colocá-la de volta aí na nossa live. Eu queria de novo voltar na água saborizada. E aí eu queria perguntar aqui para vocês, né? Quem
usa água saborizada. Passa para a gente aqui o que vocês colocam. Eu vi que já tem alguém falando aqui que está tomando gengibre com a água, outros colocaram que gosta a água com canela. Então, aí já tem duas dicas, ó. O Mauro coloca a canela e o gengibre junto. Essas duas pessoas falaram, olha, eu tomo ela separada. Perfeito. Um dia você usa a canela, outro dia você usa o gengibre. Tá bom? Legal. Olha, o Renato Medeiros, né? Eu falo esse nome aí, eu lembro muita coisa boa. Tá perguntando porque ele sente uma dor atrás do joelho, né? Olha, como eu falei, dores é sempre energia estagnada. Então precisa soltar essa energia. Para que ficar segurando, né? Na medicina chinesa, então, os acupunturistas, né, eles enxergam que essa região atrás do joelho tem a ver com três órgãos importantes, né, que é o rim e a bexiga, né, os dois juntos, né, o baço, o pâncreas, e também tem a ver com a articulação, então, o fígado e a vesícula. Né? Então, assim, se você nutre bem o seu corpo, já vai ajudar uma parte. Né? Agora, atrás do joelho tem um ponto que está relacionado bastante também com a coluna. Tá? Então, tá bem dentro da nossa conversa de hoje. Tá? Se você consegue flexibilizar bem a sua coluna, né? Então a sua postura, corrige e tudo mais, excelente. Agora, à medida que vai sobrecarregando a coluna, vai acabar afetando, vai afetar também essa parte do joelho. Às vezes, é preciso a gente se ajoelhar diante daquilo que acontece na nossa vida. Né? Agora, não se ajoelhar para se submeter, né? Mas a gente se ajoelha para poder olhar o que está por detrás, o que está escondido. Né? E à medida que a gente vai percebendo esses enroscos, né, esses nós aí que a gente tem na vida, a gente vai liberando. Então é muito importante a gente prestar muita atenção, não só ali na dor, mas a gente olhar em volta também. Né? Olhar o que está por detrás, aquilo que causou, né, a origem daquela dor, porque ela é um sintoma, é um alerta. Mas a gente vai estar olhando por trás. Joyce voltou? Tudo bem. Voltei. Joyce, tem uma pergunta da Andréia Genaro. Não sei se você conseguiu visualizar aí. Ela está um pouquinho embaixo. Ah, desculpa. Ô, Joyce, tem uma pergunta da Andréia Genaro. Não sei se você conseguiu visualizar. Ah, então tá bom. Você responde para ela? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu visualizar. Eu vou voltar para você, eu vou ler para você. Ela coloca aqui que você comentou sobre C2, que é o estômago, né? E a C5 Isso. e C6. Ela falou que ela tem uma protusão nessas vértebras e acredita ser resultado de anos de estresse, ansiedade e perfeccionismo. Sim. Então, legal, Andréia. Obrigada pela pergunta. A C5 tem a ligação com o pulmão, tá? Na osteopatia tem essa ligação, tá bom? E a C6 é a vesícula, tá? Então, se você tem uma protusão entre essas duas vértebras, o que pode estar acontecendo? Mandando pouca informação para esses órgãos. Então, a gente tem que harmonizar essas informações. Beleza. Mauro, quer acrescentar alguma coisa? Legal. Então, olha,
como a gente está falando do fígado e da vesícula, né? Então, que está relacionado também à região da cervical, ainda mais por causa daqueles pontos que eu falei que a gente tem na região da nuca, né? Então, ali próximo do C2, né? Que é, então, a segunda vértebra aqui da coluna cervical, né? O fígado e vesícula tem a ver, então, com a nosso sentimento de irritação. Está muito irritado, mexeu com o fígado e a vesícula, contrai todas as articulações e tendões. Né? Agora, o fígado, ele tem a ver com aquela irritação que tem origem na raiva. A gente vai fazer alguma coisa, né? Ou fizer alguma coisa que a gente não concorda, vem a raiva, sentimento de raiva. Né? Pisaram no nosso calo, vem a raiva. Né? Falar alguma coisa que não agradou, vem a raiva. Né? A gente sente raiva, sente ódio. Né? Então, essas coisas mexem com o nosso fígado e vai mexer, então, com a nossa cervical. A vesícula biliar tem muito a ver com o sentimento de protagonismo. Quer dizer, eu comando a minha vida. Eu dou o sentido, a direção que eu quero para a minha vida. Agora, não consigo dar essa direção, esse comando, mexe com a vesícula biliar. Tem muitas pessoas que, na hora que eu estou atendendo, elas comentam que está sentindo dor na cervical, né, nessa região, então, atrás aí na nuca. Ou então, essa dor também, ela acontece na lateral das pernas, que é por onde passa o canal da vesícula biliar. Então, pronto. Né? Eu faço uma pergunta que é certeira. A resposta eu sei que vai ser sim. Como é que está a sua vesícula? Né? E muitas vezes a resposta das pessoas é que eu retirei a minha vesícula. E ela dá risada porque sem ela dizer a gente já sabia. Tá? Porque então a vesícula ela cuida do protagonismo da nossa vida. Se eu vivo uma contrariedade e essa contrariedade é constante, se eu não posso ir aonde eu quero, se eu sou obrigado a fazer o que eu não quero, a vesícula biliar vai reagir. E um dos lugares onde vai manifestar essa reação é justamente então na cervical, principalmente nessa região da C2, né? Ou indo até para C5, C6, né? Então indo um pouquinho mais para baixo aqui, né? Abaixo do pescoço, na região, um pouquinho abaixo do pescoço. Então vai ficar tudo tenso, tudo duro, porque aqui no ombro, né? Onde a gente tem um músculo aqui abaixo do pescoço, é um ponto também da vesícula biliar. Tá? Então também vai sofrer. Tá? Por isso que a flexibilidade. Aí eu volto a insistir na palavra, né? Eu vou falar tanto para entrar na cabeça da gente, minha principalmente. A flexibilidade, ela tem que fazer parte da nossa vida. E flexibilidade não significa entregar os pontos, não significa submissão, não significa aceitar tudo do jeito que é. Flexibilidade significa sabedoria, esperteza, assim como na pergunta que o Renato tinha feito em relação ao joelho, a dor atrás do joelho. A gente tem que saber de vez em quando dobrar os joelhos se a gente vai conversar com alguém que é mais baixo do que a gente. Dobrar os joelhos. Não dobrar para se submeter, mas dobrar para ter sabedoria, para ter esperteza, para saber qual caminho a gente vai tomar para que a gente se levante e levante de cabeça erguida. Então, olha aí, o joelho tem a ver com a nossa cervical. Tá? Levantar com sabedoria para a gente tomar o rumo certo. Tá? E quanto mais sábio nós somos, tá? Mais a gente consegue perceber que a nossa vida vai se endireitando em vários sentidos. Tá? E hoje mesmo eu li um pensamento que diz o seguinte:
Se a gente se apega, a gente perde. Agora, se a gente solta, a gente conquista. Então, nós temos que saber desapegar para poder conquistar mais. E um exemplo bem legal da flexibilidade, né? A gente fala muito isso na osteopatia, no RPG também, né? O nosso corpo, ele precisa ter flexibilidade. Só que não tem como você ter flexibilidade de corpo se não tiver de mente, né? Então a gente tem que ser igual o bambu, né? Não tem o bambu, o que que acontece? Quando tem uma ventania, observe o que vai acontecer com ele. Ele faz isso aqui, ó. Ele vai, ele volta. Ele muitas vezes com vento forte, ele vai até o chão e ele volta novamente, né? Então ele tem flexibilidade. Diferente de você pegar uma árvore rígida, veio o mesmo vento e derrubou. Então, acho que esse exemplo da flexibilidade é muito legal a gente ter muito presente em toda a nossa vida, né? Em toda a situação que a gente tiver, né? Porque a ansiedade, o estresse, tudo isso a gente vai ter, mas a gente tem que ter flexibilidade para lidar com cada uma dessas situações. Sim. E se a gente não ter essa flexibilidade, essa mobilidade, como por exemplo, é muito para cervical, né, que a gente está falando, mas é muito importante para evitar esses problemas da cervical ter a mobilidade da torácica, como a Salete falou, se todas as vértebras, né, entrar na harmonia, movimentar no mesmo plano, né, nada, não vai não vai causar a hipomobilidade, a falta de movimento. E com isso tudo flui melhor. Legal. A Edith está relembrando aqui, né, que nós falamos na semana passada sobre as dores nas articulações, e aí eu sugeri a indicação de um chá. Né? Um chá, então, para ajudar aí nas articulações, né, na artrite, quer dizer, para ajudar a nutrir essas regiões, né? Região da junta. Junta tudo e bora para frente. Né? Então, esse chá é facinho. Tá? Então, aqui vai a dica novamente para quem não conseguiu anotar na vez passada e quem não ouviu também para aprender agora. Né? Então, é um chá feito com canela em pau. Então, pega um pau, né, de canela, uma colher de chá de erva doce e uma colher também de chá de semente de mostarda. Então, é semente de mostarda, erva doce e canela em pau. Né? Com essa quantia, você consegue fazer 2 xícaras de chá, 2 ou 3 xícaras de chá. Né? Olha, o chá, geralmente, a maioria das vezes, tem casos particulares, mas a maioria das vezes não precisa ser tão forte. Pode ser suave. Agora, tomado com frequência, vai dar um resultado bom. Né? Mas como a Salete falou no começo, não pode ser em excesso também. Né? Não vai tomar um chá que, por exemplo, é bom para o fígado durante 2 anos. Né? Às vezes, nem durante 6 meses. É tomar 1 mês, 2 meses, depois muda, porque o outro órgão também vai querer ser tratado. Né? Então, vai mudando. Tá? Também perguntaram sobre a insônia. E aí 2 perguntas. Tá? Uma em relação à acupuntura. Então, a acupuntura ajuda bastante, porque o órgão responsável para a gente conseguir dormir bem, feliz, sossegado, com a mente tranquila, é o coração. Tanto que quando o coração está agitado, a gente não dorme. Quando a gente está muito emocionado, a gente não dorme. Tá? Quando a gente está bastante agitado, a gente não dorme. Então, a gente precisa ter o coração tranquilo. O coração bom, né, tranquilo, harmonioso, significa sono bom, gostoso, reparador. Né?
em que os sonhos, se vier, vão vir suaves, mas quase não vão vir, quer dizer, a gente quase não vai lembrar, porque vai ser um sono bom e gostoso, né? Então, a acupuntura ajuda bastante, porque através dos pontos de acupuntura, a gente consegue ajudar o coração a se equilibrar. Agora, outra coisa que a gente pode fazer, já em casa também, são os chás, né? Tem a ver com chá. E esses chás que eu separei aqui para falar para vocês, tem a ver tanto com o coração, como também com o fígado, com a vesícula, então também ajuda a tratar a cervical, né? Um desses chás é o mulungu, né? O nome é meio complicado, porque não é comum a gente ouvir falar. É mulungu, tudo com U, né? Mulungu. Então, o chá de mulungu ajuda a nossa mente a relaxar, a acalmar. Então, ajuda a gente a ter um sono mais tranquilo. Então, eu preparo esse chá 1 hora antes de dormir, né? A mesma medida, 1 colher de chá para 1 xícara de água, tá? Também faço por forma de infusão. Infusão significa, eu não deixo fervendo a erva na água, não. Eu coloco a água para aquecer, antes da fervura, desligo o fogo e coloco a erva e abafo. E deixo uns 10 minutos curtindo aquela erva na água. Aí eu coo e tomo chá. Se você quiser, também pode preparar esse chá para tomar um banho de erva mulungu, né? É muito bom, muito relaxante. Então você prepara uma quantidade maior, né? Então já pega 1 colher de sopa em 1 litro de água, prepara o chá por infusão também. E na hora do banho, tá? Depois que você tomou o seu banho, você distribui essa água pelo seu corpo, né? Pode despejar então em cima de você, ou pode pegar uma toalha, né, e vai esfregando, massageando, né, o seu corpo com essa toalha embebida nesse chá, né? Também vai ajudar bastante. Então, chá de mulungu, tá? Ajuda a tratar a insônia e também a tratar aí a dor na cervical e a tratar o fígado e a vesícula biliar. Muito bom. Tá vendo, gente, que legal? Quanta dica de chá. E o chá é sempre assim, quando você for preparar, você pensar nele, né? Pensar qual que é essa planta, para que que serve. Então, nessa hora da preparação, eu esqueço o microfone. Na hora da preparação, é muito importante também, né? A gente vai estar dando outras dicas também, mas pode ir perguntando aqui, tá? Então, Rosemary, está aí as dicas do chá de insônia que você perguntou para a gente. Tem também a melissa. A melissa é algo fantástico, gente. A melissa ela serve para tanta coisa. Tem estudos que já mostram cientificamente que a melissa auxilia na memória. Imagina um tratamento de Alzheimer sendo feito com chazinho de melissa. Claro que não é só o chá de melissa, né? Mas ele auxilia na memória. Então, por que não tomar esse chá tão gostoso à noite antes de dormir? É um carinho para o nosso corpo. E também a erva cidreira, né? A cidreira, pelo menos para mim, cidreira lembra a casa de mãe, infância, o cheiro, aquela coisa gostosa de carinho de mãe. A Joyce, acho que tem um. Joyce? Então, a Helena está perguntando como a gente pode fazer para se alongar, que ela tem muita dificuldade. Para essa região da cervical, para a gente alongar essa musculatura do trapézio, a gente tem que incluir sempre a respiração. Então, você puxa o ar, na hora que você for soltar o ar, você vai tracionar, ó, nessa posição. Você vai colocar suas mãos aqui, ó, perto da nuca, e você vai inclinar a cabeça e olhar para o chão.
E o seu braço vai estar ao longo do seu corpo. Então, você vai puxar o ar, na hora de soltar, você vai tracionar. Ó, tá vendo que o meu ombro tá aqui em cima? Na hora que eu for, desculpa, na hora que eu for soltar o ar, eu vou tracionar. Então, vou puxar a cabeça e levar o ombro para baixo. Você vai contar uns 30 segundos e volta lentamente. Então, o segredo, gente, é a respiração, tá? Outra dica também para dar uma relaxada, alongada na musculatura posterior aqui da cervical, é você pegar uma toalhinha de rosto e fazer um rolinho. Você vai deitar, tentar colocar toda a sua coluna apoiada na onde você estiver deitado. Deve ser um lugar que seja mais durinho possível, tá? Pega essa toalha, enrola e você vai colocar nessa região da sua cervical. O queixo tem que estar 90 graus da onde você estiver deitado. E ali você faça a sua respiração, de puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Isso vai ajudar muito a diminuir as dores, porque vai alongar e também já vai fazer uma mobilização das suas vértebras. Tá bom? Muito joia. Gente, estamos terminando. Já passamos até do nosso tempo de novo, né? Como a gente falou na primeira live, a gente tinha imaginado, a gente tinha pensado em fazer uma live de meia hora para não cansar as pessoas, mas a gente não conseguiu, né? A gente atingiu de novo uma hora e se deixar a gente vai passar de uma hora, então vamos colocar limite também, porque a gente sabe que todo mundo tem outras coisas para fazer, mas a gente volta, né? Não fiquem tristes, porque nós vamos voltar. Não vão ficar sem a gente essa semana, né? A gente vai voltar na sexta-feira. Então, nosso encontro vai ser toda quarta e sexta-feira, às 20 horas, né? Então, a gente queria muito contar com vocês para estar participando com a gente. Olha, a gente está com 60 pessoas conversando junto com a gente, compartilhando, sonhando aí para todos ter uma saúde de fato íntegra, inteira, completa, né? Uma saúde de mente, de corpo inteira. E aí eu queria finalizar com mais uma dica. A Joyce falou da dica dela. Eu acho que outra coisa legal, a gente até colocou no nosso convite da live, que é cervical com amor, cervical com carinho, né? Teve muita gente que falou assim, mas por que com carinho? Ué, porque é o seu corpo. Tem que ser com carinho, né? Tudo tem que ser com carinho. Então, sinta o seu corpo, coloque a mão no seu pescoço, converse com o seu pescoço. Pergunta para ele por que você está assim, por que você está tensionado, né? Fala para mim o que está acontecendo. Vocês vão se assustar, porque ele vai começar a falar para vocês e vai contar tudo o que está acontecendo. E aí não vai ter outro jeito. Você vai ter que tirar algumas pedras dessa mochila. Você vai descobrir que você está carregando mochila de pedra. Tá bom, gente? Eu queria agora passar para o Mauro, depois para a Joyce também para finalizar, tá? E agradecer aí a todos a participação junto com a gente. Legal. Olha, aproveitando as dicas, né? A gente vai deixando as dicas para o final para segurar a audiência. Não, não é isso não. É que a gente vai lembrando também, né? À medida que a gente vai conversando, a gente vai lembrando de algumas dicas, tanto dicas que a gente estudou, como aquelas também que a gente experimenta, principalmente as que a gente experimenta, por isso que a gente fala com mais categoria, né? Mas aproveitando as dicas, uma massagem, aproveitando a massagem, né, com a toalha, rolinho, né, e tudo mais, você aplicar na região para massagear, né, na região então do pescoço, da cervical, né, e aí serve também para as articulações em geral, né, estou aqui com a pergunta ali, né, sobre a dor atrás do joelho, então também, né, nas articulações, você massagear, preparar, fazer um preparo de azeite com sal.
sal grosso ou então sal do Himalaia. Faz uma mistura, azeite com um pouco do sal, mistura mais ou menos na mesma quantidade os dois e aplica, faz a massagem na região, né? Gostoso que com o sal grosso e o azeite você vai também ajudar a limpar a área, a deixar a região mais gostosa, mais bonita, né? Então faz essa massagem que vai ajudar bastante, né? Fiquei muito contente porque entre as pessoas que fizeram os comentários, né, vários amigos, né, e um deles até do Rio Grande do Sul, tá? O Luiz Dalla Costa, Ivanei, né, acompanhando a gente lá, eles são do MAB, lá do Rio Grande do Sul, né? O Renato mesmo, que eu falei para vocês, um amigo de longa data, né? Muito gostoso aquela época, né? Aí, tantas outras pessoas, né, que estão assistindo e curtindo a gente, com muito carinho, né, com muita satisfação e com muita honra também, né, saber que aquilo que a gente conhece a partir da nossa experiência, dos nossos estudos, a gente pode partilhar e, através dessa partilha, ajudar muitas pessoas a cuidar melhor da sua vida, da sua saúde, a viver uma alegria mais plena e mais verdadeira. Então, estou muito feliz, né, de poder estar aqui junto com vocês, né, através dessa participação virtual, porque é isso que a gente entende como missão nossa, como tarefa nossa, né, para que a gente tenha mais vida e vida para valer. Beleza? A Joyce está voltando. Voltou a Joyce para dar o tchau. Ai, voltei. Cadê a Joyce? Tá caindo toda hora aqui. Para você. Fique à vontade, Joyce, para você encerrar. Ah, sim. Gente, essa questão de ter o autoconhecimento do corpo é muito importante. O que a Salete falou, coloque a mão, sabe aonde você está sentindo a sua dor, aponte a sua dor, não deixa passar. Sentiu a dor? Procura sim um profissional. Não deixa prolongar essa dor só tomando um remedinho. Me desculpa os farmacêuticos, médicos, mas a questão é tomar o remédio vai fazer que iniba muito mais a sua, como eu posso te dizer, o analgésico natural que a gente produz, o nosso próprio corpo produz esse analgésico. Então você está inibindo isso tomando medicamento, tá? Então procure as terapias alternativas, né, que vai te ajudar muito quanto a isso. Vai se, em real, quanto menos você esperar para procurar, mais resultados você vai ter, tá? E se abrace mesmo. Tanto eu gosto de um exercício que a gente puxa o ar, na hora de soltar, vai, né, levando o seu corpo na posição fetal, que você vai sentir abraçado e vai sentir como está o seu corpo. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, Salete e Mauro, pelo convite. Né? Já estamos, né? Eu já estou na Lotus há muitos anos e muito obrigado mesmo. É como uma família. A gente que agradece aí a Joyce, vamos estar outras vezes com outros temas, então, manda os temas, que a Joyce também vai estar aí com a gente em outras lives. Queremos agradecer toda a nossa equipe Lotus, né? Nosso agradecimento especial ao Pedro, nosso Pedro Quioche, nosso filho, que está com a gente aqui, orientando, ajudando a gente para que tudo dê certo. E a gente queria agradecer muito mesmo a todos que compartilharam aí esse momento. Manda, né, vai ficar gravado essa live. Então, se quiser compartilhar com amigos, para sexta-feira, chama esses amigos para cá, que sexta-feira nós estaremos aqui às 20 horas e vamos falar de quem? Da lombar.
A partir dessas lives, todos agora vão conhecer o seu corpo, né? Todos nós vamos conhecer o que acontece com o nosso corpo, quem sou eu, de fato, tá bom? Então, sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, conversando sobre a lombar, tá bom? E, é claro, não esqueçam, ó, a nossa xicrinha de chá, a nossa xícara de café não à noite, né? Mas a água, com a nossa xícara na mão, para a gente conversar novamente na sexta-feira, 20 horas, a gente se encontra, tá bom? Um grande beijo, um abraço enorme para todos que nos acompanharam hoje. Muito obrigada.